Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar sobre noções básicas de visualizações de dados. E eu espero que essa aqui seja um tempo proveitoso, onde seja possível eh, nós entendemos junto um pouco mais sobre a visualização de dados. Espero que seja um tempo que traga algumas noções, alguns ensinamentos que sejam importantes para vocês montarem qualquer relatório, nem que para a sua parte pessoal ou profissional. Então, a ideia aqui é trazer alguns conceitos básicos e que eu acredito que irá ajudar vocês e vai ser uma apresentação bem interativa. Então, conto com a participação também de vocês para que é, é, com isso a gente tenha um aprendizado, né? Então, vou falar um pouco mais sobre quem eu sou. Meu nome é Denis Andrade, eu trabalho na UBEI há 1 ano e meio, hoje estou no cliente Santander. Eu trabalho com dados há mais de 10 anos, tenho as certificações na cloud da Azure e da AWS, tenho também na Google Cloud também, e trabalhei com diferentes soluções de dados e também já implementei algumas ferramentas de visualizações, já fiz algumas manutenções de ferramentas de visualizações de dados e já tive que montar diferentes apresentações para diferentes públicos e a minha ideia é partilhar um pouco desse conhecimento com vocês aqui. Então, vamos falar um pouco mais sobre visualização de dados, né? E o que seria visualização de dados? Andy Kirk diz que a visualização é a representação da apresentação de dados que explora a habilidade para percepção visual para amplificar a cognição. Resumidamente, eu posso falar que a representação de dados é aquilo que vai trazer o entendimento ou trazer algum um raciocínio sobre os dados que a gente tem. Então, a gente vai interpretar aqueles dados para que ali a gente possa tomar uma decisão, para que a gente possa entender o que aqueles dados nos trazem de informação. Então, é muito importante que quando a gente está trabalhando com dados e a gente quer apresentar para alguém, é muito importante a gente fazer isso de uma maneira que seja fácil para aquela pessoa entender. Parece alguns conceitos simples, mas a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, né? Mas o que é importante, né? Antes de sairmos falando sobre diferentes gráficos, falando sobre eh, alguns pontos, antes de vocês elaborar qualquer relatório, o que é muito importante ser definido são duas perguntas, né? Então, eu queria deixar isso bem claro. Então, quando você tiver com uma tarefa onde você tem que montar alguma visualização de dados, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quem qual é a sua audiência, né? Quem é o público que vai visualizar os relatórios que você vai montar? Quem vai ser a ponta que irá eh, visualizar o, o resultado do seu trabalho, né? Então, são várias pessoas, é um grupo específico, qual o nível de conhecimentos que essa pessoa possui, qual o nível de gestão. Então, são pessoas que não têm tempo para analisar, tem que ser algo que ela olhe e já entenda aquilo. São pessoas que irão estudar aquelas informações. Então, quem é o seu público? Isso é muito importante. E quando você estiver desenvolvendo um relatório ou alguma informação ou criando alguma visualização de dados, é muito importante que você entenda quem é a pessoa que vai visualizar isso, porque isso vai fazer uma diferença na maneira que você vai elaborar esse relatório e a gente vai entender isso um pouco mais para frente. Uma outra pergunta que você deve fazer, a segunda pergunta, além dessa da quem é o seu público, qual é a sua audiência, é qual é o propósito do seu relatório, né? Isso é muito importante ser definido, né? Então, quando a gente elabora uma visualização de dados para alguém, a gente tem um propósito por trás disso. Ou é entender algum dado, mas é para que aquilo sirva de estudo. Então, qual é o propósito daquilo, né? Então, a gente vai ter que entender por que que a gente está montando aquilo e
o que a gente está tentando descobrir com os dados. Então, o propósito é muito importante, porque, de acordo com o propósito, você pode fazer um relatório que atenda melhor à necessidade. Então, é de extrema importância você entender sobre como a pessoa que irá consumir, à medida que você sabe quem é o público, você tem que entender o que ela está buscando entender com a sua visualização. Então, vamos. Tem um conceito que é bem interessante a se- saber quando você está montando um relatório, que é quanto maior for o número de pessoas que irão consumir esse relatório, maior deve ser o grau de compreensão com mínimo esforço. É algum conceito simples, mas que é bem importante, é que se você está montando uma visualização de dados que irá atingir um grande número de pessoas, ela tem que ser algo fácil, porque você vai lidar com diferentes públicos e não pode ser algo que leve muito tempo para ela entender. Então, quanto menor for o número de pessoas, você pode elaborar algumas coisas que exigem um pouco mais de estudo sobre isso. Então, esse conceito é muito interessante vocês gravarem, né? E eu espero que algumas das informações que a gente for tratar aqui que sirva para vocês durante a caminhada, né? Então, eu acho bem importante entender quanto maior o número, tem que ser menor o grau, tem que ser menor o grau de compreensão. Desculpa, quanto maior o número de pessoas for visualizar o seu relatório, maior deve ser o grau de compreensão com mínimo esforço. Então a pessoa tem que entender isso com o mínimo esforço possível. Antes de uma das pautas que estava nesse tema era sobre o nosso cérebro. Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso cérebro, porque isso é extremamente importante para que a gente possa entender como que funciona a visualização de dados, né? Eu vou falar de maneira bem simples, eu não sou especialista nesse assunto, mas o nosso cérebro, eu vou dividir aqui em duas seções, sobre o córtex frontal e o córtex visual. O córtex frontal é tudo aquele que faz um raciocínio mais complexo, aquele que vai fazer com que a gente desenvolva algum raciocínio sobre aquilo. Já o córtex visual está localizado na parte de trás do cérebro e ele é muito rápido e eficaz. Então, ele consegue processar 60 mil vezes mais rápido do que um texto. Então, você olhando, por isso que é importante você pegar e montar relatórios que sejam visuais, porque isso vai mexer na parte do nosso córtex visual, e isso vai processar de maneira muito mais rápida do que você colocar um monte de texto para ser interpretado. Então, a visualização é extremamente importante, e quanto mais visual for o seu relatório, mais rápido as pessoas irão entender o que você está querendo demonstrar com isso. Porque é assim que funciona o nosso cérebro, então isso é importante de montar. Relatórios que tenham esse conceito visual, porque isso vai fazer uma diferença na velocidade que as pessoas irão entender a informação que você está querendo demonstrar. Mas o nosso cérebro, às vezes, ele é enganoso, então nós temos que ficar atentos sobre isso, né? Eu vou fazer um pequeno teste aqui e eu queria que vocês levantassem a mão quando vocês visualizassem uma escova na foto que eu vou mostrar, tá bom? Então, à medida que eu vou mostrar uma foto rapidamente, se vocês puderem levantar a mão à medida que localizarem a escova, então eu vou mostrar a foto. Localizem a escova. Em achar, né, levantar. Sim. Bem, vou voltar a imagem, vai ser rápido. Agora podem abaixar a mão. Agora vou dificultar um pouco. Quero que vocês achem. Tem duas escovas. Achem a segunda escova na foto. Acharam? Bem, à medida que
às vezes, quando a gente procura a escova, a primeira coisa que a gente procura é essa escova aqui, que é onde costuma ficar, né? Mas eu não sei quantos de vocês aqui conseguiram ver uma segunda escova que está aqui na foto, que é algo gigantesco aqui. E nosso cérebro dificilmente consegue visualizar a primeira escova grande. Normalmente a gente visualiza a pequena. É algo mais rápido, a gente visualiza aqui, mas quando eu falo para procurar a escova, dificilmente você já pega e já olha essa escova, porque isso foge do padrão que nosso cérebro entende o que é uma escova, e então isso meio que se oculta. Quando a gente passa para ser rápido, procura a escova, normalmente a gente visualiza uma primeira escova, que é essa. Quando conscientemente você poderia pensar: "Ah, não, quando eu vejo uma escova, a maior eu já poderia ver, já". Então, eu não sei quantos viram essa maior primeiro, mas é sempre mais fácil ver a menor, né. Então, eh, isso é um dos exercícios, né, que sobre como a nossa mente funciona. Então, às vezes, rapidamente a gente vê uma, mas dificilmente a gente vê a maior, que é a de trás. Tem outros exercícios que eu vou pedir para fazer. Agora, no chat mesmo, eu queria a participação de vocês. Eu vou mostrar uma imagem e eu gostava de saber se vocês conseguem me falar qual das cores tem mais. Se vocês podem escrever azul, vermelho ou branco. Vocês poderiam pôr no chat qual cor tem mais? Mais um pouquinho. Está bem. Algumas eu estou acompanhando o chat aqui, né, alguns colocando a mesma quantidade, alguns colocaram azul, né. Normalmente existe, eh, bater no olho, é mais fácil falar assim: "Ah, não, a quantidade azul é mais", mas são exatamente a mesma quantidade. Mas por que que a gente entende que o azul é mais? Porque o nosso cérebro tenta achar algum padrão. Então, à medida que a gente vê esse azul espalhado, a gente tem a impressão que ele tem uma maior quantidade do que os outros que estão em pequenos grupos, né. Então, à medida que, eh, nó então isso é muito importante. Toda vez que a gente olha uma imagem, nosso cérebro vai tentar buscar um padrão, e e isso é importante a gente entender na hora de a gente for montar algumas visualizações. Eu tô colocando alguns conceitos, depois a gente vai aplicar isso, um pouco mais na prática, né, mas é bem importante vocês entenderem isso, como funciona, né. Então, às vezes, nosso cérebro pode nos enganar visualmente, através por a gente processar pelo córtex traseiro, que nem eu, de maneira muito mais rápida. Agora, vamos mais um um último exercício aqui, que é, eu vou mostrar uma imagem, aí ela vai se apagar e vai mostrar uma outra imagem. Eu quero que vocês me falem, podem colocar no chat, a diferença entre as 2 imagens. Então, vai agora. Existe uma diferença entre as 2 imagens, se alguém conseguir visualizar qual a diferença que tem e puder colocar no chat. É um pouco mais difícil. É difícil visualizar, né, eu acho que, eh, o que o que acontece? Por que que é difícil? Colocaram um símbolo da cauda, tá um pouco diferente mesmo, né. Mas tem uma coisa muito maior, né, para um avião voar, ele precisa de uma turbina, né. Se você vê a turbina do avião aqui, ela desaparece. Por que que por que é difícil a gente visualizar isso? Porque a nossa mente, ela grava, existe uma parte da nossa mente que
que é uma memória rápida, que a gente grava uma imagem. À medida que eu jogo essa outra imagem cinza, a, a imagem que você gravou substitui por essa outra imagem cinza. Enquanto quando eu mostro a outra, você já esqueceu a primeira imagem. É bem interessante, né? Então, esse exercício se chama cegueira não intencional, né? Então, o flash cinza limpa somente sobre a imagem que você teve antes, então fica muito difícil você conseguir comparar as duas, né? É, então, é bem interessante esse tema que eu ia mostrar. Mas a nossa mente também é extremamente incrível, né? Apesar de ter esses desafios, essas questões que às vezes ela pode nos enganar, ela tem alguns exemplos bem interessantes também que eu queria compartilhar. Eu, eu já vi muito, e é algo muito comum, quando se pede algum relatório para algum gestor, chega e pede para você algum relatório, as pessoas enviarem um relatório dessa maneira, assim, pegando os dados e colocando, está errado? Não está errado. A informação está aqui, que ele solicitou. Só que esse tipo de, de dado, de relatório, faz com que seja muito difícil você identificar alguns pontos. Porque se o gestor precisa disso, ele precisa disso para algo, né? E se E se eu fizer algumas perguntas sobre essas informações, vai ser muito difícil você poder me responder. Então, por exemplo, qual é o maior valor? A nossa mente, como a gente acabou de ver, ela não grava muitas coisas. Então, à medida que você está vendo um número, até você procurar um número maior que esse, você já esqueceu o primeiro número que você viu. Então, fica muito difícil identificar qual é o maior valor, qual, qual é a tendência, está em queda, em alta, olhando apenas esses números soltos. Então, e isso é um problema na hora de entregar algum relatório para alguém, entregar dessa maneira. E ainda existe várias questões que eu não consigo nem dizer se a empresa está bem ou ruim. Mas agora eu vou mostrar uma outra maneira. Agora, olhando aqueles mesmos dados, mas em forma de um gráfico de linha, é possível você ver que a área de tecnologia, a categoria de tecnologia, houve uma queda, mas ainda se mantém na liderança. A área de imóveis está em crescente desde do ano 16 até 17. Então você já consegue ver, você já consegue extrair algumas informações. Quando que foi o maior valor, onde atingiu valores bem altos, quando que foi o menor valor e por qual produto que isso atingiu. Então você consegue ver se está estável essa empresa ou não apenas olhando um gráfico desse. Mas, às vezes, uma informação como essa não responde todas as questões. Às vezes você pode, e não há nenhum problema nisso, é você trabalhar com uma estrutura em blocos. O que seria uma estrutura em blocos? Onde você tem os dois mundos. Por que que isso é importante? Porque dependendo da pessoa o público que for analisar, que nem a gente está falando de público, ele pode, se ele quiser uma informação rápida, às vezes a resposta que ele precisa está aqui, mas se ele quiser alguma análise mais detalhada, falando, mas qual é exatamente esse valor? Ele pode vir aqui e buscar essa informação. Então, quando, dependendo do público que você quiser atingir, às vezes uma estrutura em blocos pode ser um caminho muito interessante, porque ele pode ter o nível de detalhe que alguém está buscando, ou às vezes ser uma visualização rápida para quem também está precisando descobrir alguma informação sobre esses dados. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês sobre um ponto muito importante sobre a visualização de dados, o que a gente deve prestar atenção na hora que a gente estiver montando. Parece um pouco difícil, mas eu vou fazer uma pergunta. Quantos noves tem nesse, nesse quadrado aqui? Eu acho que é meio difícil você olhar aqui e for achar isso, né? Quantos noves tem? Mas eu vou facilitar um pouco o trabalho agora. Quantos noves tem? Agora ficar mais tranquilo, porque
você já tem o destaque ali e você já consegue saber quantos 9 tem dentro desse mesmo leque de números. E se eu colocar dessa maneira aqui? Agora a gente tem certeza que a gente tem 13 noves dentro daquele mesmo conjunto de dados, né? Então eu já sei quantos números 6 tem, quantos números 1. Então, a gente pode demonstrar a mesma informação, os mesmos dados, mas dando um foco em cor ou um foco em comprimento. Esses tipos de focos que eu estou chamando são atributos de pré-atenção. Então, se você quer dar alguma pré-atenção a uma informação específica dentro de uma visualização, você pode usar os pré-atributos de cor ou comprimento. Existem outros atributos de pré-atenção que podemos usar? Existem. Eu vou até mostrar mais algum aqui. Você pode utilizar a orientação, você pode utilizar o comprimento, a largura, o tamanho, a forma, a curvatura, a marcação, colocar um quadrado em volta dele. Você pode mudar a tonalidade, a cor dele, a posição e até o agrupamento. Então, você pode utilizar algumas técnicas para quando você quer que o seu público visualize um dos pontos da sua informação. Então, utilizando esses atributos de pretensão, isso facilita um pouco o entendimento do seu dado e às vezes atinge o propósito no qual você quer montar aquele relatório, aquela visualização. Mas existe algum que é melhor que o outro? A gente vai fazer uma questão para ver se a gente consegue descobrir. É, hoje eu sei os valores de A, está dentro dessa barra que é o 150. Mas é possível descobrir o valor de D ou o valor de H baseado o F é 200. É possível descobrir o valor de H? É, então, olhando assim, vocês acham que é possível saber qual que é o valor de D ou aproximadamente qual seria? E olhando aqui o F, será que a gente chegaria próximo qual seria esse valor de H? Apenas olhando o tamanho ou o comprimento dessa barra, ou o tamanho desse círculo, é possível aferir qual seria o valor disso? Essa pergunta foi feita para um outro público, né, com 1.400 respostas, e eu vou mostrar para vocês o resultado disso, né, só para vocês medirem. O valor da barra é 45. Quando foi perguntado, 1.400 pessoas responderam, e eles é, ficou próximo, onde o valor acreditou-se que mais seria possível, que seria D, seria entre 40 e 50. Então, foi algo muito positivo. Mas do círculo, o resultado ficou bem espalhado. Então, ficou entre 20 ou 60, que seria o valor desse círculo do H, quando na verdade o valor é 35. Então, o que isso nos mostra, né? Que às vezes só utilizando a forma não vai nos dar uma acurácia em algum relatório. Então, a gente precisa de mais dados do que apenas tentar formar através da forma. Ou da cor também. Às vezes, apenas da cor não seja o suficiente. Vou mostrar um exemplo de cor para vocês visualizarem aqui. Por exemplo, qual é o círculo mais escuro? Alguém pode achar que é o A, às vezes o B, mas fica muito difícil colocar um B no chat, o B é um pouco mais escuro, mas é algo muito difícil de visualizar. E quando você tem isso com outras informações dentro do seu dashboard, se torna um pouco mais difícil, ainda mais se tiver algum monitor que às vezes não consiga reproduzir isso
da maneira que deveria, então se torna um pouco mais difícil. Existe um, um gráfico que é bem interessante, que eu queria demonstrar aqui, que seria, essa informação vem de um livro, né, e ele fala sobre como a gente deixar nossas estimativas mais precisas, ou seja, baseado no seu gráfico, quanto, qual é o mínimo esforço que a pessoa precisa fazer para entender a informação ou mais esforço que ela precisa. Então, se você tiver uma algo que é posicional com escalas, isso se torna muito mais fácil para você ter identificar o valor exato que aquele gráfico quer mostrar. E, e aqui a parte de baixo é sobre cor, então apenas com cor fica muito difícil você ter uma estimativa precisa. Então aqui é uma representação onde ele mostra do nível onde é possível identificar de maneira mais precisa até menos precisa. Então através de posição, de largura, direção, sobre preenchimento, volume, saturação e mudança de cor, né? Então, é algo que eu vou... Então, se você for montar um, um determinado gráfico, trabalhe sempre com a questão de volume, saturação e cor, para que você possa, às vezes, atingir o resultado esperado com essa análise que você está montando, né? Agora, eu quero mostrar algo muito interessante também, que como que com as cores você pode dar diferentes impressões sobre o mesmo gráfico. Saiu uma notícia, um gráfico no New York Times, há um tempo atrás, sobre as mortes no Iraque. E eu vou mostrar o mesmo gráfico de diferentes maneiras, e à medida que você olha ele com diferentes cores, você vai entender, vai ver ele de diferentes maneiras. Então, eu vou visualizar. Vocês podem ver que é o mesmo gráfico. Esse aqui está em azul e vermelho. Mas aqui, olhando sobre as mortes no Iraque, por estar em tonalidade de vermelho, escorrendo, similar a um sangue, você olha e fala, nossa, está tendo muita morte no Iraque, muita gente está morrendo, porque isso choca, isso mexe com você. Mas se eu pegar o mesmo gráfico, eu inverter e colocar em azul, você vê e fala, não, as mortes no Iraque estão diminuindo. Você pode ver que antes era já foi um período bem pior, agora já está em queda. Então, à medida que você monta o seu relatório ou a sua análise, você pode trabalhar com o seu público. Se você quer chocar ele, trazer atenção nisso, você às vezes pode utilizar alguns critérios de cores para que eles possam é, ficar um pouco mais pensativos sobre o determinado assunto, aqui no caso sobre as mortes no Iraque, ou se você quer mostrar algo que esteja caminhando para um caminho melhor, às vezes você pode utilizar uma cores mais leves que vai mostrar que isso está melhorando de acordo com os anos. Então, eu acho bem interessante esse exemplo, né? Que à medida que você monta a sua informação, você pode levar ao seu público diferentes visualizações, diferentes perspectivas sobre o mesmo dado. Agora eu vou fazer um outro exercício aqui, junto com vocês, sobre alguns atributos e dados, né? Eu não sei quantos de vocês gostam de séries de TV, mas eu vou fazer um trabalho aqui com uma série de TV. Eu acho que, pelo símbolo, alguns já reconhecem, que é uma série bem famosa, eu assisti, que é a série Game of Thrones. Então, vamos lá. Eu peguei algumas informações do IMDb, né? Então, aqui eu coloquei todos os nomes dos episódios. É,
só pelos nomes isso não diz nada para você, então temos apenas os nomes aqui. Não serve para, não tira nenhuma informação sobre isso. Mas agora eu utilizei a cor e dividi por temporada. Então, a azul é a temporada 1, o nome dos episódios estão da temporada 2 estão em laranja, da temporada 3 até a temporada 7 em roxo. Até aqui fica um pouco mais fácil para você, porque agora você consegue visualizar os episódios por cores. Agora eu tirei o nome do episódio e coloquei em numeração e agrupei isso. Então você sabe que na temporada 2 tivemos os episódios 13, 14, 15, na temporada 3 tivemos o 23 e assim por diante. Então fica um pouco mais fácil a visualização. Então aqui é a temporada 4, aqui é a temporada 5, a temporada 6. Agora eu vou colocar a nota do MDB nela. Então, para quem não conhece, o MDB, aquele que ranqueia algumas séries televisivas. Então, agora eh, esse, os episódios estão distribuídos por nota dentro do MDB. E é possível você ver quais foram os episódios que tiveram a sua maior nota, então qual foi mais que o público conseguiu, gostou muito mais, e qual teve a menor nota. Então, a menor nota que teve foi esse na temporada, pelo menos quando esses dados forem coletados, né, na temporada 5, episódio 46, que teve uma nota 8, que não é uma nota ruim, porque MDB vai de 0 a 10, já vi algumas séries com uma notas bem ruins. Mas é interessante que a maneira que está organizada, assim, fica muito mais fácil de você identificar algumas coisas e entender por que que isso ocorre. Ahn, Agora vamos para um outro exemplo. Eu acho importante trazer esses exemplos porque isso ajuda a gente entender como que a gente pode aplicar isso para os nossos desafios do dia a dia. Então, eu espero que no dia a dia você tenha algumas situações parecidas com essa e através desse webinar você consiga tratar isso de uma outra maneira. Aqui tem um comparativo entre a Domino's e a Pizza Hut nos Estados Unidos sobre o market share entre elas. Então, apenas olhando esse gráfico, como seria a melhor representação dessa informação? Do comparativo do market share entre a Domino's e a Pizza Hut. É muito comum, e você vai ver com bastante frequência, que um dos relatórios que mais se utiliza para demonstrar alguma informação é o gráfico de barras. Então, eu vou colocar isso em gráfico de barras para vocês visualizarem. Pronto, aqui você tem o market share entre a Pizza Hut e Domino's. Você consegue visualizar algumas coisas, só que essas cores verdes, amarelas, às vezes podem se confundir um pouco mais. E você quer mostrar o quê? O comparativo entre as duas. E às vezes existe outras maneiras de demonstrar isso. Eu vou mostrar de uma que eu acho um pouco mais interessante, que é assim. Aqui você pode ver a distância entre elas e pode ver que ela vai diminuindo. É a mesma informação que eu tinha dessa aqui, mas eu coloquei dessa maneira. E, e com isso, quem olha já vê que a Domino's está diminuindo a distância relacionada à Pizza Hut. Mas eu consigo pôr de outras maneiras também. Uma outra maneira muito usada, ainda em barras, mas com barras sobrepostas. Se você está querendo mostrar para o seu público que é que nesse caso, por exemplo, que uma empresa está alcançando o market share da outra, essa poderia ser um bom exemplo. E já que esse verde e amarelo às vezes pode confundir um pouco a visão, você pode trabalhar com cores mais fracas e ficaria dessa maneira. Então você consegue ver a informação de maneira mais fácil. Você pode também fazer dessa maneira, em gráfico de linhas, que é um dos resultados, é um dos gráficos também muito utilizado para diferentes análises. E é possível até você preencher
Isso para ficar um pouco mais clara a visualização, para não ficar apenas linhas soltas. Mas esse aqui é o market share, então aqui tem 30%, mais 30 dá 61%, então está faltando os outros 39%. Então, se para pensar, e os outros 39%, né? São as outras pizzarias, né? Então, eu posso, às vezes, incluir ela aqui para entender que aí quando eu incluo mais uma informação, as outras, você consegue ver que a Pizza Hut já foi uma que dominou o mercado, hoje ela já não domina mais como antes, ela já está intermediária e está quase para ser ultrapassada pela Domino's e já foi ultrapassada pelas outras, as outras somadas. É, mas claro que se eu juntar o Domino's e a Pizza Hut, ela representa ainda o maior market share no mercado comparado às outras. Mas se o seu público ele não tem interesse em saber ano por ano, porque aqui é um gráfico que vem de 2007 até 2016. Para você, não importa o que ocorreu durante esse período, você quer saber o que aconteceu nos últimos 10 anos. E você pode demonstrar isso de maneira muito mais simples, deixar em gráficos de linhas retas. Aqui você vai ver de maneira rápida que houve uma queda da Pizza Hut, as outras estão crescendo e a Domino's está quase para ultrapassar a Pizza Hut. Então, por isso que eu estava falando sobre essa questão de nós entendermos o que o público quer visualizar, o que a nossa, a nossa, a nossa audiência está buscando com os dados, porque você pode construir análises complexas que não vão atingir os resultados ou análises simples, que vão representar exatamente aquilo que você quer demonstrar. Eu queria também falar, já estamos quase chegando, encaminhando para o final, tá? Algo realmente que mas eu queria trazer mais um ponto sobre o diagrama de Gutenberg, porque eu acho que isso é muito importante para quando você estiver montando seu dashboard. Quando você está montando um gráfico para você posicionar ele dentro de um relatório, você pode. ah, É interessante você conhecer esse conceito, que primeiramente as pessoas costumam olhar para essa parte do computador, da tela onde ela está visualizando, do ecrã. Depois, aqui é uma área de fluxo intenso. Aqui era onde ela vai costuma parar para analisar e entender o que essa parte está mostrando. Então, tudo que você queira mais atenção no seu gráfico, é interessante você colocar dessa maneira, colocar né, nessa região, nesse sítio aqui, porque isso é onde as pessoas costumam parar para entender um pouco melhor. Aquilo que você não é tão relevante, que não é necessário uma atenção muito importante, normalmente se coloca nessa parte da tela. Por quê? Porque nessa parte é normalmente uma área que é considerada de fluxo fraco. Então, tudo que você colocar mais nessa região é algo que as pessoas não vão visualizar de maneira muito frequente. E aqui é a área terminal. Então, se você queira que no final você está contando uma história, que ela se termine visualizando essa informação, você pode colocar aqui. Então, é bem interessante você saber esse eixo de orientação na hora de montar um relatório. Então, se você quer algo que traga mais atenção, costuma se colocar nessa parte de cima. Mas é claro que é possível você, desculpa, você quebrar esse conceito. Então, se eu mostrar para vocês um gráfico dessa maneira, por mais que eu tenha colocado um relatório para cá, para que vocês prestem atenção, o que é mais visto, com certeza, é isso. Então, apesar de ser uma área de um fluxo menor devido ao tamanho e às cores nesse fundo preto, isso chama muito mais atenção do que qualquer informação que eu coloque aqui. Então, eu acho bem interessante vocês saberem esse conceito, mas
existe à medida que você monta o seu relatório, você consegue trazer a atenção do seu público para onde é necessário. Então, nesse gráfico específico, eh, ex eu trouxe atenção para uma parte aqui, onde seria uma área que não teria um fluxo tão grande, mas que caracterizou meu relatório e trouxe a ele um uma cara e um conceito que agrada os olhos, né. Então, eu acho que é importante vocês conhecerem sobre isso também. Então, eu vou fazer uma pequena recapitulação sobre o que a gente falou até agora. É importante a gente saber quem é a nossa audiência, né, que a gente possa trabalhar com a largura e o comprimento, mas claro que somente elas podem trazer alguma confusão ou não ser o suficiente para trazer o resultado que a gente espera, que à medida que a gente organiza os dados, a gente consegue tirar novos insights sobre ele, então a gente trabalhou e organizou isso com diferentes maneiras. Eu falei com vocês rapidamente sobre alguns atributos de pré-atenção que a gente pode utilizar para que para que isso te ajude a montar a sua visualização de dados e também, eh, a gente fez algum exemplo trabalhando com dado da Pizza Hut, onde a gente pegou o mesmo dado e apresentou de diferentes maneiras, né. E, esse era o webinar, né, é um webinar rápido, mas que eu trouxe aqui alguns conceitos que eu espero que alguns tenham sido, importantes e tenham, trazido algum insight sobre aquilo que vocês vão utilizar, né, no dia a dia. Então, quando você estiver trabalhando com algumas informações, trabalhando com, alguns números, como que a gente apresenta? Não se esqueçam de saber quem é que vai visualizar e para que essa pessoa vai visualizar. Com isso, você pode utilizar alguns atributos de pré-atenção e demonstrar isso de uma melhor maneira, e assim atingir o resultado, porque esse é o mais importante. Eu canso de ver muitos gráficos muito bonitos, mas que não são utilizados e não têm propósito. Nós temos que construir aquilo que vai fazer realmente a diferença. Então, eu queria deixar aqui o meu obrigado, deixar aqui meu LinkedIn, se vocês quiserem depois me adicionar, meu e-mail também, se tiverem alguma dúvida, alguma questão específica, se vocês apontarem o seu telemóvel para o QR Code, também conseguem me adicionar no LinkedIn. E antes